Seja bem-vindo ao Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Eu nunca acreditei em coisas que não podia ver. Sempre fui um homem prático, do tipo que acredita no que está diante dos olhos, no que pode tocar e sentir. Mas tudo mudou naquela noite de outubro, quando o silêncio desceu sobre a fazenda e os animais começaram a desaparecer. Meu nome é Gary, e esta é a história de como aprendi que há coisas neste mundo, ou talvez fora dele, que não podemos entender, não importa o quanto tentemos. Tudo começou com um som, um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu estava no celeiro, cuidando das vacas, quando o ouvi pela primeira vez. Parecia o ruído de um fio elétrico solto, mas orgânico, como se estivesse vivo. As vacas ficaram inquietas, seus olhos arregalados, e eu senti um frio na espinha que não conseguia explicar. Naquele momento, ignorei. Afinal, o vento naquela época do ano sempre trazia sons estranhos. Mas no dia seguinte, a primeira vaca desapareceu. Daisy, uma das mais velhas, simplesmente sumiu. Nenhum rastro, nenhum sinal de luta. Apenas um vazio onde ela deveria estar. Eu pensei em predadores, talvez um lobo ou um coiote, mas não havia marcas de patas, nenhum sangue, nada. Apenas o silêncio, mais pesado do que nunca. Naquela noite, o zumbido voltou. Desta vez, mais alto, mais insistente. Sentei na varanda da casa, olhando para o campo escuro, tentando localizar a fonte do som. Minha esposa, Marta, estava dentro assistindo TV, mas eu sabia que ela também estava ouvindo. Ela não disse nada, mas eu vi a tensão em seus ombros, a maneira como ela evitava olhar para as janelas. Nós dois sabíamos que algo estava errado, mas nenhum de nós queria admitir. No terceiro dia, mais animais desapareceram. Desta vez foram as galinhas. O galinheiro estava vazio, exceto por algumas penas espalhadas no chão. E o zumbido? Deus, o zumbido estava mais forte, como se estivesse dentro da minha cabeça. Marta começou a falar em chamar a polícia, mas eu sabia que não adiantaria. O que eu diria? Olha, meus animais estão sumindo e tem um barulho estranho no ar. Eles me olhariam como se eu fosse um louco. Foi naquela noite que eu vi pela primeira vez. Eu estava no celeiro, verificando as últimas vacas, quando algo brilhou no canto do meu olho. Era uma luz fraca, azulada, pulsando como um coração. Quando me virei para olhar, ela desapareceu. Mas eu sabia que estava lá. Eu podia sentir. O ar estava carregado, como antes de uma tempestade, e o zumbido era tão alto que eu quase não conseguia pensar. As vacas estavam em pânico, mugindo e se debatendo contra as cercas. Eu tentei acalmá-las, mas era inútil. Elas sabiam que algo estava vindo. Na manhã seguinte, Marta estava diferente. Ela parecia distante, como se estivesse em transe. Quando eu perguntei se ela estava bem, ela apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre eles. Eu não entendi na hora, mas agora eu sei. Eles já estavam dentro dela. Eles estavam em todos os lugares. À noite, o zumbido se transformou em um rugido e as luzes apareceram de novo. Desta vez, elas não desapareceram. Flutuavam no campo, pairando sobre a terra como vagalumes gigantes. Eu peguei minha espingarda e saí, determinado a enfrentar o que quer que fosse. Mas quando cheguei perto, as luzes se moveram, rápido demais para serem reais. E então eu vi algo
Não era um animal, não era um homem. Era uma figura alta, magra, com membros longos e articulados de maneira estranha. Sua pele era cinza e brilhante, como a superfície de um lago sob a lua. E seus olhos, Deus, seus olhos eram grandes, negros e vazios, mas eu podia sentir eles me observando, penetrando na minha alma. Eu disparei, mas a bala passou direto por ele, como se ele não fosse sólido. E então ele se moveu. Foi rápido, tão rápido que eu mal pude reagir. Ele estava na minha frente, seu rosto a centímetros do meu, e eu podia sentir um cheiro metálico, como sangue e cobre. Ele não disse nada, mas eu ouvi uma voz na minha cabeça, fria e impessoal. Você não pode nos impedir. Eu corri como nunca corri na minha vida, de volta para a casa, para Marta. Mas quando entrei, ela estava parada no meio da sala, olhando para mim com aqueles mesmos olhos negros. Eles estão aqui, Gary, ela disse. E sua voz era dela, mas ao mesmo tempo não era. Eles vieram para nos levar. Eu não sabia o que fazer. Eu estava encurralado, sozinho, e as luzes estavam por toda a parte agora, iluminando a casa através das janelas. O zumbido era ensurdecedor, e eu podia sentir algo puxando minha mente, tentando me controlar. Eu sabia que não podia lutar, mas também não podia deixar que me pegassem. Foi então que eu percebi. Eles não estavam interessados em mim. Eles queriam a terra, a fazenda. Havia algo aqui, algo antigo e poderoso, que eles precisavam, e eu sabia o que era. No porão da casa havia uma porta que nunca abri. Meu avô a construiu, e ele sempre me disse para nunca abri-la. Mas agora eu não tinha escolha. Eu desci as escadas com o zumbido ecoando na minha cabeça e abri a porta. Dentro havia uma caverna. Não era natural. As paredes eram lisas, como se tivessem sido cortadas por algo que não era humano. E no centro havia uma pedra. Era negra e brilhante, com runas estranhas gravadas na superfície. Eu podia sentir uma energia vindo dela, uma pulsação que batia no mesmo ritmo do zumbido. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei um martelo e bati na pedra com toda a força que tinha. Ela rachou e o zumbido parou de repente. As luzes desapareceram e o silêncio voltou. Mas quando eu subi as escadas, Marta estava caída no chão, inconsciente. E os animais, todos eles estavam de volta, como se nada tivesse acontecido. Marta nunca se lembra do que aconteceu. Ela diz que eu devo ter sonhado, que tudo foi apenas uma noite ruim. Mas eu sei a verdade. Eles ainda estão lá, em algum lugar, esperando. E eu sei que um dia eles voltarão, porque a pedra, ela ainda está lá embaixo, rachada, mas não destruída. E eu posso sentir ela, às vezes, pulsando no escuro, como um coração adormecido. Eu nunca mais fui o mesmo, e eu sei que, quando eles voltarem, eu não vou conseguir pará-los de novo. Mas até lá, eu continuo cuidando da fazenda, olhando para o céu à noite, esperando pelo zumbido, porque eu sei que ele vai voltar, e quando voltar, não haverá mais silêncio. Eu nunca acreditei em fantasmas até aquela noite. Até o momento em que o ônibus deslizou pela estrada enlameada, os gritos dos passageiros ecoando como sinos fúnebres em meus ouvidos. Meu nome é Antônio e eu era um motorista. Agora sou apenas um homem assombrado. Tudo começou em uma noite chuvosa, daquelas que parecem ter saído diretamente de um pesadelo. A chuva caía em cortinas grossas, torrenciais, como se o céu estivesse tentando lavar algo imundo da face da terra. Eu estava cansado, mas era o último turno da semana.
Só precisava levar aquelas almas para casa. O ônibus estava cheio, como sempre. Pessoas cansadas, olhando para os celulares, ouvindo música, cochilando. Ninguém falava, era o silêncio habitual, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto de metal. Eu conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. Tinha dirigido por ela centenas de vezes, talvez milhares, mas naquela noite algo estava diferente. A estrada parecia mais estreita, as curvas mais fechadas. A chuva distorcia tudo, transformando a paisagem em uma mancha borrada de luzes e sombras. Eu apertava o volante com força, meus dedos dormentes, tentando manter o controle. Foi quando vi a figura. Ela apareceu do nada no meio da estrada. Uma mulher de vestido branco, encharcado pela chuva. Seus cabelos escuros colavam no rosto pálido e seus olhos eram como buracos negros, vazios, mas ao mesmo tempo cheios de algo que eu não conseguia entender. Eu pisei no freio, mas o ônibus não parou. As rodas travaram e eu senti o veículo deslizar, girando lentamente, como se estivesse dançando com a morte. Os passageiros gritaram, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Só o som do meu próprio coração, batendo como um tambor frenético. O ônibus capotou. Eu me lembro do impacto, do vidro estilhaçado, dos corpos sendo arremessados como bonecos de pano. Lembro-me do silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo som da chuva e pelo gotejar de algo que eu sabia ser sangue. Tentei me mover, mas algo pesado estava em cima de mim. Um corpo, não sei de quem era, só sei que estava frio. Quando acordei, estava no hospital. Disseram-me que eu tinha sido o único sobrevivente. Todos os outros, 23 passageiros, haviam morrido. Eu não conseguia entender como eu poderia ter sobrevivido. Por que eu? Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha vida normal, mas algo estava errado. Eu sentia como se estivesse sendo observado. À noite, ouvia passos no corredor, sussurros vindo do escuro. Achava que era minha mente jogando truques comigo, até a primeira vez que vi um deles. Foi no espelho do banheiro. Eu estava lavando o rosto, tentando me livrar da sensação de sujeira que parecia ter grudado em mim desde o acidente. Quando levantei a cabeça, vi alguém atrás de mim. Um homem de terno preto, o rosto desfigurado, ensanguentado. Eu me virei, mas não havia ninguém lá. Quando olhei de novo para o espelho, ele ainda estava lá, sorrindo. A partir daí, eles começaram a aparecer com mais frequência, nos cantos dos meus olhos, nas sombras, nos reflexos. Eram todos passageiros do ônibus. Reconheci alguns deles. A mulher grávida que sempre sentava na segunda fileira, o velho de chapéu que lia o jornal, o adolescente de fones de ouvido que nunca olhava para ninguém. Eles estavam todos lá, mas diferentes, feridos, quebrados, zangados. Eu tentei ignorá-los, mas era impossível. Eles começaram a falar comigo, sussurravam coisas que eu não conseguia entender, mas que me enchiam de um medo primitivo, visceral. Eles queriam algo de mim, mas eu não sabia o quê. Uma noite, decidi enfrentá-los. Estava em casa, sozinho, quando as luzes começaram a piscar. O ar ficou frio e eu sabia que eles estavam lá. Fechei os olhos e gritei: "O que vocês querem de mim?" A resposta veio em uníssono, uma voz gutural, rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Você!" Eu caí no chão, cobrindo os ouvidos, tentando bloquear aquele som, mas ele estava dentro da minha cabeça, ecoando, crescendo. Quando finalmente consegui abrir os olhos, estava no ônibus. Ou melhor, no que restava dele.
O veículo estava destruído, retorcido como um animal morto, e eles estavam lá, todos os passageiros, olhando para mim com aqueles olhos vazios, cheios de ódio. "Você nos matou", disseram. "Agora você vai nos levar para casa." Eu tentei fugir, mas não havia para onde ir. Eles se aproximaram e eu senti suas mãos frias me tocando, puxando, arrastando. Gritei, mas não havia ninguém para me ouvir. Só eles. Agora estou aqui, onde quer que aqui seja. Eles me dizem que é o meu lugar, que eu pertenço a eles, e talvez seja verdade. Talvez eu sempre tenha pertencido. Às vezes, consigo ver o mundo real, como se estivesse olhando através de uma janela embaçada. Vejo as pessoas andando, vivendo, como se nada tivesse acontecido. Mas elas não podem me ver, não podem me ouvir. Eu sou apenas um fantasma, como eles. E então eu dirijo, sempre dirijo. O ônibus nunca para e os passageiros nunca descem. Eles sempre estão lá, olhando para mim, esperando. Às vezes vejo uma mulher de vestido branco na estrada e sei que ela está me esperando, mas eu não posso parar. Nunca posso parar, porque agora eu sou o motorista do ônibus dos mortos e esta é a minha rota eterna. Eu nunca acreditei em contos de fadas, nem em demônios, nem em almas, nem em inferno, até o dia em que eu mesmo me tornei um deles. Um conto de advertência, uma história para assustar crianças à noite. Meu nome é Paul, e esta é a história de como eu vendi minha alma, e de como o diabo me enganou. Tudo começou em uma noite chuvosa de outubro, quando o vento uivava como um lobo faminto e a chuva batia nas janelas como dedos ossudos tentando entrar. Eu estava sentado em meu escritório, cercado por contas não pagas e sonhos despedaçados. Aos 42 anos, eu era um fracasso, um escritor medíocre que nunca conseguiu terminar seu romance, um marido distante, um pai ausente. Minha esposa, Claire, já não me olhava nos olhos e minha filha, Lily, de apenas 8 anos, começava a me temer, não porque eu fosse cruel, mas porque eu era invisível, um fantasma em minha própria casa. Foi então que ele apareceu. Não houve um estrondo de trovão, nem um cheiro de enxofre, apenas um silêncio repentino, como se o mundo estivesse segurando a respiração. E então ele estava lá, sentado na poltrona do canto, como se sempre tivesse sentado. Um homem de terno preto com um sorriso que não chegava aos olhos, olhos que pareciam refletir um abismo sem fim. "Paul", ele disse. Sua voz era suave, quase hipnótica. "Você está cansado de ser insignificante. Eu posso te dar o que você sempre quis: sucesso, riqueza, reconhecimento. Tudo o que você precisa fazer é assinar." Ele estendeu a mão e nela havia um contrato. Não era um pergaminho antigo ou algo clichê como nos filmes. Era uma folha de papel comum, mas as palavras pareciam se mover, como se estivessem vivas. "O que você quer em troca?", perguntei, minha voz tremendo. Ele sorriu e desta vez seus olhos brilharam com uma luz perversa. "Sua alma, é claro. Mas não se preocupe, Paul. Você nem acredita nisso, não é? Para você é apenas um pedaço de papel." Ele estava certo. Eu não acreditava. E mesmo se acreditasse, o que era uma alma comparada a uma vida de glória? Eu assinei. No dia seguinte, tudo mudou. O meu romance, que estava encalhado há anos, foi finalmente concluído. Em uma única noite, como se alguém tivesse guiado minhas mãos. Foi publicado em semanas e tornou-se um best-seller instantâneo. Críticos me chamavam de gênio, leitores me paravam na rua para pedir autógrafos,
O dinheiro começou a fluir como um rio e eu estava intoxicado por ele. Claire e Lily tentaram se aproximar de mim, mas eu estava muito ocupado. Festas, entrevistas, eventos, eu justificava minha ausência dizendo que estava fazendo tudo por elas, mas a verdade era que eu estava viciado no sucesso, no poder, no brilho. Foi então que os pesadelos começaram. Todas as noites eu via a mesma cena. Um quarto escuro com paredes que pareciam respirar. No centro, uma mesa de madeira e sobre ela o contrato. Mas agora as palavras estavam diferentes. Elas diziam: tudo o que você ama será meu. Eu acordava suando, meu coração batendo como um tambor. Mas de manhã eu me convencia de que era apenas estresse. Até que chegou o dia. Era uma terça-feira, eu me lembro. Eu estava em uma entrevista quando recebi a ligação. Claire e Lily haviam saído para comprar mantimentos. Um caminhão perdeu o controle e atingiu o carro delas. Não houve sobreviventes. Eu caí no chão, meu mundo desmoronando ao meu redor. O sucesso, o dinheiro, a fama, tudo parecia insignificante agora. E então eu o vi. No canto da sala, de terno preto, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Você disse que queria minha alma, gritei. Minhas lágrimas misturando-se com raiva. Não a delas. Ele se aproximou, sua presença opressiva como um peso sobre meu peito. Eu não menti, Paul. O contrato dizia: tudo o que você ama será meu. E você amava elas, não amava? Mais do que amava a si mesmo. Mas você as negligenciou, as abandonou, e então eu as levei. Eu tentei agarrá-lo, mas minhas mãos passaram por ele como se ele fosse feito de fumaça. Por que? Eu soluçava. Por quê? Ele se inclinou, seu rosto agora centímetros do meu, e sussurrou: porque o sofrimento é mais doce do que a alma, e você, Paul, vai sofrer pelo resto de seus dias. E então ele se foi. Agora estou sozinho. Minha casa, antes cheia de risos e amor, é um mausoléu. As paredes sussurram os nomes delas às noites e eu vejo seus rostos em cada sombra. O dinheiro não me traz conforto, o sucesso não me traz alegria, e eu sou um homem vazio, preso em uma gaiola de remorso e dor. E eu sei que ele vai voltar, porque o contrato ainda está em vigor, e quando ele vier, não haverá nada para ele levar, exceto o que resta de mim. Mas talvez isso seja o pior de tudo, saber que no final eu ainda serei dele, e que eu mereço. Eu nunca fui uma pessoa comum. Desde que me entendo por gente, soube que havia algo diferente em mim. Algo que me fazia ver o mundo de uma forma que os outros não conseguiam. Talvez fosse isso que me levou a fazer o que fiz. Ou talvez fosse apenas o destino, uma maldição que carreguei desde o berço. Meu nome é Jéssica, e esta é a história de como me tornei uma assassina e, finalmente, como as almas daqueles que destruí me arrastaram para o abismo. Tudo começou quando eu era apenas uma jovem professora recém-formada, cheia de ideais e sonhos. Eu queria fazer a diferença, queria inspirar meus alunos, mostrar-lhes o mundo além das paredes da sala de aula. Mas, com o tempo, percebi que havia algo muito mais profundo, mais sombrio, que me atraía. Era a maneira como eles me olhavam, a admiração nos olhos dos garotos, a inocência que eu podia manipular, com um sorriso ou com um toque casual no ombro. Era como um jogo, e eu era a mestra. O primeiro foi Daniel. Ele tinha 16 anos, um garoto tímido, de olhos castanhos e um sorriso que raramente aparecia.
Eu o vi na primeira fila, quieto, sempre prestando atenção, como se cada palavra que eu dissesse fosse uma revelação. Comecei a me aproximar dele e dar-lhe atenção especial, a elogiar o seu trabalho. Ele floresceu sob minha influência e eu me senti poderosa, mas não era o suficiente. Eu queria mais. Foi fácil seduzi-lo. Um dia, depois da aula, pedi que ele ficasse para ajudar-me a organizar alguns materiais. Ele concordou, é claro. Ele faria qualquer coisa por mim. Quando a sala ficou vazia, eu me aproximei dele, coloquei minha mão em seu rosto e o beijei. Ele hesitou por um momento, mas então cedeu, como eu sabia que faria. Foi a primeira vez, mas não a última. Daniel também foi o primeiro que eu matei. Não foi planejado, pelo menos não completamente. Foi uma noite quente de verão e estávamos no meu carro, em um estacionamento vazio. Ele estava nervoso, mas excitado, e eu também. Mas então algo mudou. Eu olhei para ele com aquela inocência, para aquela confiança cega, e senti uma onda de raiva, de desprezo. Como ele podia ser tão ingênuo? Como ele podia acreditar que eu realmente o amava? Foi então que eu peguei o cinto do meu casaco e o enrolei em seu pescoço. Ele lutou, é claro, mas eu era mais forte. Quando ele parou de se mover, eu me senti viva de uma maneira que nunca havia sentido antes. Depois de Daniel, foi como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim. Eu sabia que não poderia parar. Mudei de cidade, arrumei um novo emprego e comecei tudo de novo. Dessa vez foi Lucas, um garoto de 17 anos com um talento para a música. Ele tocava violão e cantava com uma voz que poderia derreter corações. Eu o seduzi, assim como fizera com Daniel, e depois o estrangulei com as cordas de seu próprio violão. E assim foi cidade após cidade, escola após escola. Eu me tornara uma caçadora e meus alunos eram minhas presas. Eu os escolhia cuidadosamente, garotos que eram solitários, que precisavam de alguém para olhar por eles. Eu me tornava essa pessoa, ganhava sua confiança e então os levava para longe, para um lugar onde ninguém pudesse ouvir seus gritos. Mas então algo começou a mudar. Foi depois do 15º, ou talvez do 20º, eu não me lembro mais. Comecei a ver coisas, ouvir coisas. Era como se eles estivessem lá, nos cantos escuros da minha visão, sussurrando o meu nome. Jéssica, Jéssica. Às vezes eu os via em sonhos, seus rostos pálidos e olhos vazios, me acusando, me amaldiçoando. Eu tentava ignorar, continuar como se nada estivesse acontecendo, mas era impossível. Uma noite, eu estava em casa, sozinha, como sempre. Eu tinha acabado de voltar de mais uma caçada e estava me preparando para dormir quando ouvi um barulho vindo da sala. Era um som suave, como alguém arrastando os pés no chão. Eu peguei uma faca na cozinha e fui investigar. A sala estava vazia, mas o ar estava frio, gelado, e eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse ali, me observando. "Quem está aí?" eu perguntei, minha voz tremendo. Ninguém respondeu, mas então eu vi. No canto da sala havia uma figura, uma silhueta escura que parecia flutuar no ar. Era Daniel. Eu sabia que era ele, mesmo que eu não conseguisse ver seu rosto. Ele se moveu em minha direção e eu recuei, mas ele estava em toda parte, em cada sombra, em cada canto. "Você não pode escapar de nós, Jéssica", ele sussurrou, sua voz ecoando em minha mente. "Nós vamos te pegar." Eu gritei e acordei, suando e tremendo. Foi apenas um sonho, eu tentei me convencer, mas eu sabia que não era. Eles estavam lá, as almas daqueles que eu havia matado, e eles não iam descansar até que eu pagasse por meus crimes. As aparições se tornaram mais frequentes, mais intensas.
Eu os via em todos os lugares, em casa, na escola, até mesmo no carro. Eles me seguiam, me assombravam e me torturavam. Eu tentava me convencer de que era apenas minha consciência, mas eu sabia que não era. Eles eram reais e eles estavam me levando à loucura. Finalmente, eu não aguentei mais. Eu estava em casa, cercada por eles, suas vozes ecoando em minha mente, seus rostos pálidos e olhos vazios me encarando. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei uma faca da cozinha e pressionei contra meu pulso. Era a única maneira de escapar, a única maneira de me libertar deles. Mas então, no último momento, eu hesitei. Eu olhei para eles, para aquelas almas que eu havia destruído, e vi algo em seus olhos. Não era apenas raiva ou ódio, era tristeza, uma tristeza profunda e infinita. E eu entendi, eles não estavam ali para me punir, eles estavam ali porque eu os havia prendido, porque eu os havia impedido de seguir em frente. Eu deixei a faca cair no chão e caí de joelhos, chorando. Eu sinto muito, eu sussurrei. Eu sinto muito por tudo. E então algo mudou. O ar ao meu redor ficou mais leve, mais quente, e as figuras começaram a desaparecer uma por uma. Eles estavam indo embora, finalmente encontrando a paz que eu lhes havia negado. Mas eu sabia que não poderia escapar tão facilmente. Eu havia feito coisas terríveis, coisas que não poderiam ser perdoadas. E eu sabia que, eventualmente, eu teria que enfrentar as consequências. E assim, eu espero pelo dia em que eles voltarão para mim, para me levar com eles, pois eu sei que, no final, eu mereço tudo o que está por vir. E quando esse dia chegar, eu não vou lutar. Eu vou apenas fechar os olhos e deixar que eles me levem, porque no final, eu sou apenas mais uma alma perdida, presa em um ciclo de dor e sofrimento que eu mesma criei.